Amados, muito bom dia. Hoje é dia 4 de junho do ano da graça de 2024. E depois destes dias de intervalo de interregno nas nossas partilhas matinais, volto aqui a estar convosco e, inevitavelmente, amados, tenho que o fazer na sequência da viagem que tivemos a oportunidade e a graça de fazer a São Tomé e Príncipe. É a minha quarta viagem a São Tomé e Príncipe e a realidade é que sempre que vou lá venho diferente, venho transformado, venho muito tocado. E isso não foi diferente nesta viagem. Ela foi também diferente das outras, foi com mais tempo, com objetivos diferentes também, mas a verdade é que o impacto é sempre enorme e foi muito grande. Amados, um texto que veio nas últimas horas ao meu coração enquanto meditava e considerava tudo aquilo que vivemos nestes dias em São Tomé, foram palavras do apóstolo Paulo e eu queria contextualizar naturalmente que qualquer pessoa que vai a São Tomé e Príncipe, os próprios irmãos em São Tomé e Príncipe oram ao Senhor para que o nosso Deus possa abençoá-los, possa trazer recursos, possa minimizar as dificuldades que eles vivem diariamente. Estamos a falar de dos países, provavelmente um dos países mais pobres do mundo, em que as condições em que eles vivem diariamente, e estou obviamente a falar da generalidade, porque como sabemos nestas situações há sempre um pequeno grupo que vive numa realidade diferente, mas a esmagadora maioria da população de São Tomé e Príncipe vive numa condição de tantas necessidades, de tanta privação, que certamente qualquer um de nós, e eles próprios oram ao Senhor para que Deus possa realmente minimizar essas dificuldades e possa trazer sobre eles e para eles recursos e os possa livrar de algumas dificuldades que esta realidade lhes impõe. E por razões diferentes e em circunstâncias diferentes, obviamente, eu venho convencido que a Igreja, os irmãos lá em São Tomé, vivem na íntegra aquilo que foi a resposta de Deus a um pedido do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo clamou ao Senhor para que o livrasse de uma dificuldade, de um espinho. Não sabemos exatamente o que é, como sabem, mas o apóstolo Paulo fez essa oração. E a resposta do nosso Deus, do nosso Pai, é que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E já são palavras do apóstolo Paulo. E ele continua dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E em muitos aspectos práticos da vida daquele povo, da igreja ali, de facto eles vivem com tantas privações que esta realidade da graça do Senhor Jesus Cristo ser suficiente é mais do que evidente. Não é possível pôr em palavras nem imagens, mesmo que partilhe imagens com os irmãos, daquilo que é a realidade do dia-a-dia do povo de São Tomé, dos irmãos que vivem ali nas nossas igrejas em São Tomé. E eu venho mais uma vez tocado pela forma como, apesar de todas essas circunstâncias, eles continuam de uma forma impressionante e tocante a louvar ao Senhor, a celebrar o amor de Cristo nas suas vidas. E a verdade, amados, é que em muitos aspectos da vida deles, tudo o que lhes basta é a graça do Senhor Jesus. Eles não têm, hoje, ao abrir a minha torneira da água, ao me levantar da minha cama, ao experimentar tantas coisas já nesta manhã, não pude deixar de lembrar que a esmagadora maioria daqueles irmãos e dos habitantes de São Tomé não o têm. E por isso, amados, venho tocado no sentido em que, de facto,
Precisamos. O Salmo 23 precisa de ser uma realidade muito mais forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A convicção disto e a forma como isto se materializa na nossa vida tem que ser uma experiência muito real. O que não falta nunca, porque o Senhor é o meu pastor, muito provavelmente não são bens. Com toda a certeza, não são muitos aspectos da nossa vida que nós valorizamos tanto e que, se de facto o Senhor ser o nosso pastor e nada nos faltará, tivesse em algum momento baseado em alguma coisa dessas, os irmãos em São Tomé naturalmente poriam em causa o texto da palavra e as promessas do Senhor, mas eles não põem. O Senhor é o seu pastor e nada lhes falta. No entanto, falta-lhes tanta coisa, amados, falta-lhe tanta coisa. Amados, precisamos mesmo muito de nos focar nas coisas que são lá do alto, naquilo que Cristo é em nós, e precisamos de lidar com muito menos e dar muito menos importância a tanta coisa que é daqui. Porque o Senhor nos tem chamado para um reino maravilhoso, um reino que não é aqui, um reino eterno, a sua presença. Somos cidadãos desse reino e Ele tem-nos dado a graça de viver isso. Isso é verdade aqui, é verdade em qualquer país mais rico e abundante, e é verdade em São Tomé. É verdade em São Tomé. E de facto a graça do Senhor nos basta. E de facto o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que me falte o pão à mesa, mesmo que eu não tenha cuidados de saúde, mesmo que tantas outras coisas possam vir até nós, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E a sua graça realmente vai ser sempre suficiente. E nós temos que viver isso de tal forma, e eu partilhei isso com os irmãos lá em São Tomé, de tal forma que possamos ser realmente portadores de uma mensagem de graça, de misericórdia e, acima de tudo, temos que viver e proclamar uma esperança absolutamente inabalável. Inabalável. E isto tem que ser uma realidade muito presente no nosso viver diário. Que o Senhor nos abençoe. Precisamos de nos cuidar em oração. Vamos orar pelo povo de São Tomé. Eu certamente irei partilhar com os irmãos mais aspectos e tanta coisa que Deus falou comigo nestes dias, mas vamos nos cuidar e, acima de tudo, vamos ser muito gratos, porque a sua graça maravilhosa nos basta. E Ele, de facto, é o nosso Senhor. E, de facto, nada nos falta. Um forte abraço, amados. Um dia muito abençoado. E se o Senhor permitir, e Ele já permitiu que eu fosse e viesse, eu estou grato por isso também, se o Senhor permitir, certamente nos encontraremos. Um dia muito abençoado e até lá.